Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem SDN, a partir do contexto da história de José do Egito, que nos forçou o caminho em direção às coisas da teoria geral da administração. Então vamos lá. Bibliografia: Antônio César Amaru Maximiano, Teoria Geral da Administração, edição compacto, editora Atlas, 2006. Por favor, amada inteligência, ao trabalho. Temática: Teoria Geral da Administração. Bibliografia: Antônio César Amaru Maximiano, Teoria Geral da Administração, edição compacta, editora Atlas, 2006. 1. Administração, conceito e importância. A administração é o progresso de tomar decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo abrange 5 tipos principais de decisões, também chamadas processos ou funções: planejamento, organização, liderança, execução e controle, com a devida observação de que a liderança está para todos os outros processos. 2. Administração e organizações. A administração é importante em qualquer escala de utilização de recursos para realizar objetivos individual, familiar, grupal, organizacional ou social. Para aproveitar mais bem adequadamente o estudo da administração, você precisa pensar em situações práticas em que haja pessoas utilizando recursos para produzir bens e serviços. Pense em organizações próximas, como padaria, supermercados, prefeituras de sua cidade e outras, com as quais você tem contato direto. Pense também em organizações distantes, mas que têm influência sobre sua vida. A rede de TV a cujos programas você assiste, as empresas que fabricam os produtos que você usa, como roupas e automóveis, e as companhias fornecedoras de serviços, como telefone, água, esgotos e energia elétrica. Pense na maior de todas as organizações, o governo. Pense em si próprio e em suas famílias, como administradores de recursos e tomadores de decisões. Curiosidades sobre 2 organizações superpoderosas para o funcionamento da economia da nossa sociedade brasileira. Primeiro, Tesouro Nacional, que administra o orçamento do país Brasil, orçamento dimensionado a montar de aproximadamente 5 trilhões de reais, ano 2023. Lembrando que esse mesmo Tesouro Nacional administra a dívida federal do Brasil, que está dimensionada em cerca de 6 trilhões de reais. Segundo, Banco Central do Brasil, que administra a taxa de juro referencial para toda a economia financeira e produtiva. Taxa básica referencial, que determina o peso do carregamento da dívida pública federal, que é a principal ferramenta para a administração da moeda nacional, o nosso querido real brasileiro. Observação fundamental: a gestão do real brasileiro é o principal serviço público prestado à nação brasileira. E falando na gestão do real brasileiro,
vamos a uma curiosidade ímpar e singular. A Autoridade Monetária Nacional, Banco Central, e no nosso caso, Banco Central do Brasil, que presta o principal serviço público ofertado aos brasileiros, a gestão do real brasileiro, a administração da moeda nacional. Por favor, amada inteligência divina, prossiga! A principal atribuição do Banco Central em qualquer economia do mundo é a administração da taxa referencial para o funcionamento do setor produtivo e do setor financeiro da economia. A gestão da taxa de juros tem que ver com a administração da moeda e dívida pública nacional. No Brasil, o Banco Central administra a taxa Selic, taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa referencial básica de juros para a economia brasileira. Em relação ao balancete do Banco Central, figura anterior, por favor, amada inteligência, bonito, ativo, bens e direitos são as aplicações e o passivo, obrigações, dívidas, compromissos. Passivo é a origem das aplicações. O ativo se origina do passivo. Maravilha, pode continuar, amada inteligência. Cada conta nele inscrita possui função econômica. Contabilmente, o passivo é a origem das aplicações no ativo patrimonial. No caso da figura anterior, o balancete sintético do Banco Central, podemos perceber que o passivo do Banco Central dá origem às aplicações no ativo patrimonial do Banco Central. Por exemplo, o Banco Central aplica seu capital nas seguintes contas: caixa em moeda nacional e em moeda estrangeira. Títulos federais. O Banco Central mantém uma carteira de títulos federais para serem negociados com o sistema financeiro de bancos. Trata-se dos instrumentos através dos quais o Banco Central controla a taxa de juros para o financiamento do governo, do setor produtivo, indústria, agronegócio, comércio e do próprio setor financeiro. Redesconto, que são linhas de crédito para os bancos comerciais em circunstâncias de iliquidez. Afinal, os bancos comerciais jamais podem operar deficientes de moeda. Reservas internacionais são as reservas em moedas estrangeiras, principalmente os dólares, que são constituídos como poupança externa, que é a garantia das importações futuras. Trata-se também de proteção contra fuga de capitais internacionais. Fuga essa que traz desvalorização da moeda nacional, títulos privados, ações, ouro e imóveis. Maravilha! Eis que a conversa sobre José do Egito nos trouxe as conversas sobre a Autoridade Monetária Nacional, o Banco Central. Sua principal atribuição, que é fazer a gestão da taxa referencial básica de juros para toda a economia, e como o Banco Central aplica o seu capital. Coisa boa! Deus é bom, Deus é amor. Papai do céu te abençoe cada vez mais, principalmente em sabedoria, amado de Deus.